Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Mais um domingão, iniciando mais uma semana. Semana essa cheia de expectativas, né pessoal? Bom, como de costume, vai aí deixando o seu like, se inscreve no canal para vocês poderem receber aí conteúdos de alta qualidade de análise probabilística aplicada a operações na IK Option. Bom pessoal, vamos recapitulando aqui, né? Nosso modelo de operação é a análise probabilística, essa análise baseada na teoria Cutrin, é claro com algumas pequenas mudanças, né? Mas algo que eu fui adaptando aí para o meu operacional, e quero mostrar aí para vocês em mais um vídeo como que a gente opera os padrões probabilísticos. Tá, vou dar uma analisada aqui em alguns pares de moeda, lembrando que eu opero sempre na opção digital, pessoal, tá? Tempo de expiração 5 minutinhos, tá? Operação essa realizada sempre para a próxima vela, tá? Bom, não estou vendo nenhuma oportunidade aqui. Deus me livre. Vamos lá, pessoal. Lembrando que o nosso modelo aqui é dar uma cacetada no mercado, pegar a nossa grana e sair fora. Pessoal, não tem muitas opções aqui pra gente não, hein? Não temos muitas opções não. Vamos lá para EURUSD. Deixa eu dar uma olhadinha no EURUSD. Opa, vamos lá. Oportunidade aqui no EURUSD. Então, se essa vela fechar vermelha, a gente vai dar uma entrada para a próxima vela, indicando que ela vai ser verde, tá? Por quê? Lembra que é muito importante nas operações probabilísticas que nós analisemos o passado, né? Então, da vela atual, a gente sempre vai analisar o que ocorreu anterior ao fechamento da vela atual. Quais ciclos iniciaram anterior à vela atual, certo? E baseado nesses ciclos, nós fazemos as nossas operações. Bom, aqui nós temos um ciclo azul, lembrando que sempre depois da quebra gráfica, 3 velas na mesma direção é um ciclo azul, certo? Então a gente tem um ciclo azul e um outro ciclo azul. Então como que é a nossa operação? Se deram 2 ciclos azuis anteriormente, a gente vai operar a divergência, ou seja, apostando que esse terceiro ciclo vai ser diferente do ciclo anterior. Então se o ciclo anterior é azul, a gente vai fazer a nossa operação indicando que o ciclo a se formar será um ciclo azul, ou seja, um ciclo no sentido oposto, certo? Então nesse caso foi um ciclo azul, o próximo ciclo a gente vai apostar que vai ser rosa, melhor dizendo, tá pessoal? Então sempre para a próxima vela, 5 segundos antes de fechar, eu vou dar a entrada, daí eu explico para vocês a teoria de como se formam o ciclo rosa. Lembrando, tá pessoal, que precisa de uma vela de abertura, uma de fechamento, uma vela de abertura e uma vela de confirmação. Bom, nesse caso, finalizando a vela, olha, acabou revertendo a cor, certo? Então aqui a gente não vai operar, certo? Para que nós pudéssemos dar a nossa entrada, a gente precisaria, depois da quebra gráfica, uma vela de abertura, uma vela de confirmação e uma vela de fechamento. Então a vela de abertura foi vermelha, a de confirmação ela precisaria ser vermelha, e aí com base nessa vela de confirmação nós daríamos a entrada para a terceira vela, indicando que ela seria verde, certo? Para formar um ciclo rosa, tá bom? Bom, como aqui não houve o padrão que a gente buscou, certo? O jeito é esperar um pouquinho. Enquanto isso a gente vai analisando outras velas. Quem sabe aí a gente tem aqui um padrão gráfico. Olha aqui que legal, pessoal. Bom, vamos lá, certo? Ó, anterior à vela de fechamento, nós temos um ciclo azul e um ciclo rosa. Então lembrando, quebra gráfica, certo? Vela vermelha, 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 3 velas na mesma direção é um ciclo. Isso, pessoal, responde aí nos comentários. Ciclo azul, 3 velas na mesma direção é um ciclo azul,
certo? Anterior a esse ciclo azul, nós tivemos o que? Um ciclo rosa. Ó, quebra gráfica aqui, vela de abertura, vela de fechamento, vela de abertura, vela de confirmação. A terceira vela de fechamento foi uma vela verde, ou seja, duas velas na mesma direção e a terceira no sentido oposto, nós denominamos como ciclo rosa. Então nós temos um ciclo rosa e um ciclo azul. Qual que é a probabilidade? A probabilidade é que o terceiro ciclo seja um ciclo rosa. Por quê? Porque nós estamos operando a divergência, certo? Ou seja, nós sempre analisamos o passado, certo? E a nossa entrada vai ser indicando que o ciclo a se formar será divergente do ciclo anterior. Ou seja, se o ciclo anterior foi um ciclo azul, nós vamos indicar que esse ciclo que está se formando aqui vai ser um ciclo rosa, beleza? Então tem que esperar um pouquinho, tá, pessoal? A entrada nossa é sempre no fechamento da vela, 5 segundos antes para fechar a vela, buscando a próxima vela, né? Então nesse caso aqui a gente vai esperar 5 segundos antes de fechar essa vela, nós vamos dar a nossa entrada, uma entrada para put, certo? Uma entrada para put para a próxima vela, indicando que ela vai fechar vermelhinha, pessoal, para ir então fechar um ciclo rosa, certo? É assim que nós operamos, tá? Lembrando que nenhuma estratégia 100% assertiva, portanto, pessoal, façam as suas operações com bastante cautela, com bastante cuidado, sempre observando, tá? Todas as indicações que o gráfico nos dá. Uma porque o mercado é soberano, certo? A gente viu mesmo no início do vídeo, a gente estava esperando a confirmação de um ciclo e a vela, faltando alguns segundos, ela acabou revertendo, tá? Então isso pode acontecer. Nenhuma estratégia 100% assertiva. O que a gente busca é uma estratégia de pelo menos 60% a 65% de assertividade, porque com base nesse nível de assertividade, nós temos aí o fator matemático que nos auxilia, certo? Imagine se de cada 10 operações nós acertamos 6 operações, dificilmente, se você fizer suas operações com uma entrada fixa, você vai conseguir aí, você vai sair aí, né, negativo nas suas operações, tá certo? Sempre observando, eu opero sempre com um payout de pelo menos 85%, tá, pessoal? E eu busco fazer minha operação aí de modo que eu consiga atingir o meu objetivo, ou seja, bater a minha meta em uma única entrada, tá certo? Então você que está operando aí com uma banca de R$100 e a sua meta é 8% ao dia, vai lá, ajusta lá uma entradinha de R$10 e dá uma cacetada no mercado, pessoal. Acertou de primeira, você já leva seus 8%. Se errou, volta no outro dia, tá? É claro que isso daí é particular, gerenciamento é particular de cada um que está operando, certo? Não existe o gerenciamento certo, existe aquele gerenciamento que vai atender a sua necessidade ou não, tá certo? Então eu busco sempre operar de forma que eu consiga atingir a minha meta em uma única entrada, tá bom? Então, pessoal, ó, faltando 5 segundinhos para fechar essa vela aqui, a gente vai dar uma ordem de put para a próxima vela, tá? Porque de acordo com a nossa análise, esse terceiro ciclo ele tem que fechar rosa, certo? Então vamos lá, 1, 2, 3 e foi, entrada dada, pronto, executou a ordem. Como eu disse para vocês, tá, pessoal, o mercado ele é soberano, não existe análise 100% assertiva, tá certo? Em algum momento você vai errar a sua previsão, tá certo? E é por isso que é muito importante vocês trabalharem com o fator matemático ao seu lado, tá certo? Se você tem uma estratégia que te dê pelo menos 60%, 65% de assertividade, dificilmente você no final de 30 dias de operação vai ser negativo, tá, pessoal? Não adianta ser ganancioso, não adianta querer ganhar todo o dinheiro de uma única vez, tá, pessoal? Porque vai ter dia que você vai errar, vai ter dia que o padrão ele não vai respeitar, certo? E então é muito importante vocês, além de desenvolverem uma análise muito apurada, vocês têm que desenvolver também um psicológico de trader, tá certo? E o psicológico de trader, a gente entende que em algum momento a gente vai perder também, né? Não tem como a gente ganhar o tempo todo, tá certo? Só reforçando, tá? A análise probabilística, a gente não opera figuras gráficas, a
Então, para mim é indiferente se a vela é uma barra elefante, se ela não é. Eu vou dar entrada buscando aí a criação, vamos dizer assim, dos padrões cíclicos, certo? Como que esses padrões eles são formados? A gente precisa de 3 velas: a vela de abertura, a vela de fechamento e a vela de confirmação. Quando que nós começamos a catalogar essas velas? A partir de uma quebra gráfica. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma vela verde. Apareceu uma vela vermelha. Essa vela vermelha é uma vela de abertura, certo? Mas para o padrão probabilístico se formar, além da vela da abertura, eu preciso de uma vela de confirmação, ou seja, pelo menos 2 velas na mesma direção. Então eu tenho a vela de abertura e a vela de confirmação na mesma direção, aí é que eu vou fazer a minha análise. Se for um ciclo azul, tem que ter a terceira vela, que é a vela de fechamento, na mesma cor, 3 velas na mesma direção, ciclo azul, certo? Agora, se eu tiver uma vela de abertura, uma vela de confirmação e a terceira vela do fechamento ela for no sentido oposto, ou seja, aqui nós temos 2 velas verdes e aqui essa vela ela for vermelha, nós chamamos isso de ciclo rosa, tá bom? E eu opero sempre a divergência dos ciclos, tá bom? Então, a minha entrada é, sempre contando da vela atual, certo? Eu vou olhar o passado. Quais ciclos se formaram? Formou um ciclo azul. Anterior ao ciclo azul, formou um ciclo rosa. Opa, peraí, dá pra gente operar a divergência. Qual que seria a divergência? Dizer que o próximo ciclo que a gente busca, ele vai ser diferente do ciclo anterior. Ou seja, se esse ciclo aqui, que está antes da vela atual, ele é um ciclo azul, para o próximo ciclo ser divergente é simples, ele tem que ser rosa. Entendeu, pessoal? É assim que a gente opera, tá bom? Mas sempre analisando o passado, sempre analisando quantas vezes esses padrões eles se repetem, tá bom? Para que vocês possam aí, com base na catalogação, fazer a sua previsão aí de forma mais assertiva possível, tá bom, pessoal? Reforçando mais uma vez, não existe estratégia 100% assertiva, tá, pessoal? Não existe estratégia 100% assertiva. Em algum momento você vai errar. Por isso que é importante você buscar uma estratégia que possa aí te dar condições de sair pelo menos com 60% a 65% de assertividade, tá bom? É difícil acontecer isso? Não, pessoal. Só é preciso paciência, tá certo? Paciência e entender que em algum momento ela não vai dar certo, tá bom? Mas se você tiver 10 operações, de 10 você acertar 6, ou a pessoa mais otimista possível acertar 7 operações, dificilmente vocês vão quebrar, tá bom? Mas o meu modo de operação eu busco colocar, fazer um ajuste matemático para que o valor da minha entrada seja baseado, é claro, no payout que está pagando no momento, seja suficiente para que eu possa aí, numa primeira entrada bater a minha meta, certo? Então é bem aquele clichêzinho que a gente vê rolando na internet, né? Eu sou o trader skin the game, né? Eu coloco a pele em risco. Realmente, pessoal, realmente não tem por que eu ficar o dia todo exposto no mercado se eu puder fazer uma operação que me dê a oportunidade de bater a minha meta numa única entrada, tá certo? Quanto mais tempo você fica ativo dentro do mercado, pessoal, maiores são os riscos que você corre, tá certo? Então, lembrando sempre que o mercado ele é soberano, tá certo? Então não tem o porquê você ficar o dia inteiro operando. Quanto mais você operar, maior vai ser aí a probabilidade de você perder dinheiro, tá certo? Então, pessoal, como vocês podem ver, né, eu comecei a gravar esse vídeo, nós encontramos alguns padrões, né, no gráfico de AutoCAD, certo? E aí eu busquei dar uma entrada. Então, se eu estivesse operando na conta real, a gente numa única entrada já teria batido a nossa meta, tá certo? Então vamos explicar um pouquinho como que foi a operação, né? Até para quem está chegando agora possa aí aproveitar, né? Aproveitar um pouco dessa microaula que eu estou dando de análise probabilística, tá certo? Bom, vamos colocar uma linha aqui, certo? Como que foi a operação? Aqui foi a nossa operação, certo? Essa operação nós buscamos um ciclo rosa, certo? Mas vamos olhar o passado até para poder explicar para o pessoal que está aí conosco hoje nesse início de noite de domingo, tá certo? Bom, nós identificamos
aqui o gráfico ele formou o seguinte padrão, certo? O seguinte padrão. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui para ficar mais fácil para vocês enxergar, tá certo? Bom, acho que aqui tá dando para todo mundo ver, né? Bom, vamos lá. Na hora que a gente abriu o gráfico, certo? O gráfico ele estava nessa vela aqui, certo? Então, se a gente for analisar o que aconteceu no passado,